Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu peço a Deus Todo-Poderoso, peço ao Divino Espírito Santo de Deus, peço a nosso Senhor Jesus Cristo que ilumine nossas leituras bíblicas e que ilumine a quem ouvir estas mensagens, que essas leituras levem a cada um de vocês paz, saúde, proteção, prosperidade, principalmente saúde, cura das doenças, dos males que nos afligem aqui na Terra. Eu vou continuar Coríntios, capítulo 15, versículo 32. Se como homem combati em Éfaso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai juntamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, digo-o para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos, e com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer? E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou doutra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, e outra a dos terrestres. Quando Paulo diz aqui sobre corpos celestes e corpos terrestres, ele está claramente dizendo que nós temos um corpo aqui na Terra e no plano celestial temos outro corpo. A vida é eterna, a vida continua. Ok? Por isso que esse capítulo, o capítulo 15, fala muito da ressurreição, não só a ressurreição de Cristo, mas está falando também da ressurreição de todos os mortais. Uma é a glória do sol, a outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Olha que lindo isso! Assim também a ressurreição dos mortos. Olha só, acabei de falar para vocês, e aqui no versículo 42 está escrito: assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. A nossa ressurreição vai ser diferente do que vivemos aqui na Terra. Não sabemos se boa ou ruim. Mas aqui no versículo 43 está muito bem explicado.
Bom, vou continuar aqui. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Ok? Então, o primeiro Adão, ele foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Logo mais nós vamos desenrolar esse versículo 45. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual? O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. E qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Ok? Então, nós temos dois mundos, o terreno e o celestial. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Ok? Esse é o versículo 50, de extrema importância, tá? Para refletirmos bastante. Eis aqui, vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, o versículo 51 e versículo 52 está falando daquilo que nós lemos lá em Apocalipse, da transformação. Ok? Eu vou grifar aqui este 52, porque ele é de extrema importância. Aliás, eu falo sempre isso, mas a Bíblia toda é importante. É impossível ler alguma coisa aqui que não é importante para nós. Porque convém que isto que é incorruptível se revista da incorruptibilidade e que isso que é mortal se revista da imortalidade? E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Irmãos, vivamos em Cristo Jesus. Como meu filho disse uma vez para mim: mãe, temos que viver a Bíblia, não só ler a Bíblia. Viver a Bíblia, e ele está muito certo,
porque aqui tem coisas tão importantes, que nós temos que viver. Viver, evangelizar, amar, cuidar, caridade. Tem uma parte na Bíblia que Jesus fala que sem caridade não há salvação. Então temos que cumprir o nosso papel de irmãos caridosos. Agora eu vou ler para vocês sobre as aparições do Cristo ressurreto. A ressurreição, ela tem sido interpretada como informação falsa, história fictícia, acontecimento verídico, por meio do registro da aparição de Cristo após sua ressurreição. O Novo Testamento elimina toda dúvida. Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou, não tenham dúvidas disso. Onde foi? Em Jerusalém ou ao seu redor. Pessoas. Quem viu Jesus ressuscitar? Maria Madalena, outras mulheres, a Pedro, aos 10 discípulos, aos 11 discípulos, inclusive a Tomé, aquele que testemunharam sua ascensão. Eu acrescentaria aqui que Maria, a querida mãe de Jesus, tenha visto ele ascender ao céu, porque ela vivia junto com ele e com os discípulos. Então eu penso que Maria aqui não está, aqui só fala de Maria Madalena. Mas Maria, mãe de Jesus, na minha concepção, ela viu o filho subir aos céus. No caminho de Emaús, aos 2 discípulos, ele apareceu. Na Galileia, aos discípulos. Num local desconhecido a 500 pessoas, então foi muita gente que viu a ascensão de Cristo. Num outro local desconhecido, a Tiago e aos apóstolos. Na estrada de Damasco, a Paulo, que era Saulo e virou Paulo, certo? Isso já há algum tempinho depois de sua morte. Bom, aqui está muito claro sobre as aparições de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele apareceu a muitas pessoas. Eu, na minha concepção humilde, eu acredito que Jesus, quando ele veio à Terra, ele não podia contar tudo para as pessoas, porque se hoje ainda somos ignorantes, imaginem vocês naquela época, as pessoas há 2000 anos atrás eram mais ainda, mesmo depois dos antecessores de Cristo, né? Então, vocês imaginam Jesus falando que existiria a ressurreição, que ele subiria aos céus para ficar com o Pai Celestial. Imagina ele falando isso. Quando ele disse que o reino dele não era deste mundo, crucificaram ele, porque acharam que ele queria tirar o rei, tomar o lugar do rei, né? Do local ali onde eles viviam. Então imagina se ele falasse tudo que ele tinha que fazer. E até hoje eu posso dizer a vocês, através dos meus estudos, porque eu nasci católica, graças a Deus eu nasci num berço cristão e continuo cristã até hoje, né? Eu nasci num berço católica, eu frequentei a Umbanda, eu frequentei o kardecismo, eu frequento hoje as igrejas evangélicas, a que está mais próxima de mim, por conta da minha doença, que com fé em Jesus eu vou ficar curada.
Então, pelos meus estudos, gente, há muita coisa ainda a ser descoberta. Nós estamos puxando apenas uma pontinha do iceberg. Há muito por vir ainda. Vou continuar a leitura. Morte, o fim ou o começo? Jesus Cristo repetidamente derrotou o inimigo, a morte, e a despojou de seu aguilhão. Depois que o cadáver de Lázaro estava na sepultura por 4 dias, Jesus orou e então chamou Lázaro de volta à vida. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, encontrou morta sua filha, de 12 anos de idade. Ele tomou a criança pela mão e lhe disse que se levantasse, para a admiração de seus pais. Ela voltou à vida. Jesus parou um cortejo fúnebre em Naim. Ele tocou o esquife do único filho de uma viúva e lhe ordenou que voltasse a viver. Então Jesus entregou-o à sua mãe. Nas Escrituras, a morte está frequentemente relacionada ao pecado. Ela era considerada uma maldição quando ocorria a alguém no início da vida ou a uma pessoa sem filhos. A morte possui 2 estágios: a paralisação permanente de todas as funções vitais do corpo e a separação do espírito e da alma do corpo. E, finalmente, a ressurreição em Cristo. Através de sua morte e ressurreição, Jesus dá a todos a esperança da vida eterna. Gente, mais explicado do que está isso aqui é impossível. E é por isso que eu acredito nos estudos de Allan Kardec. Allan Kardec, ele era ateu. E quando ele viu as pessoas brincando com os copos na mesa na França, falando com os mortos, ele foi estudar e ele viu que a coisa era muito mais séria. Então, a nossa vida não acaba aqui. Aqui, esse corpo que nós temos de carne e osso é apenas uma vestimenta do nosso espírito. Quando esse corpo morre, o espírito vive no mundo celestial. Então, a questão da encarnação, reencarnação, mesmo sendo evangélica, eu gosto de tratar destes assuntos. Por quê? Porque Jesus, ele deu várias experiências, vários exemplos da vida após a morte, tanto no plano espiritual quanto no plano terrestre, assim como nós vimos aqui nesse trecho. Certo? Então, meus queridos amigos, é importante que estudemos mais os ensinamentos de Jesus Cristo, porque ele veio para nos salvar, porque até Jesus chegar, as pessoas achavam que morriam e acabou. E não é assim. Não é assim. Então, vamos pensar, refletir e respeitar as casas de orações, as igrejas, os centros. Vamos respeitar toda aquela casa que for cristã. É só ler o capítulo 15 de 1 Coríntios, que vocês vão entender o que eu estou dizendo. Vamos lá. No versículo 45, Paulo concluiu sua apresentação
da doutrina da ressurreição, explicando que há 2 tipos de corpos, o animal e o espiritual. O animal somos nós, porque o homem, nós, homens, mulheres, somos animais, racionais, mas somos animais, ok? E o plano espiritual. O primeiro homem, Adão, foi criado com um corpo natural físico, o qual se tornou sujeito ao declínio e à morte. Jesus Cristo, o último Adão, venceu a morte e recebeu um corpo espiritual e imortal. Portanto, em virtude da criação, Adão é terreno e em virtude da ressurreição, Cristo é celestial. Segundo Paulo, estes 2 são protótipos, os 2 portadores contendo 2 tipos de corpos. O primeiro homem, Adão, representa todo aquele que tem um corpo físico. O último Adão representa todos aqueles que trazem sua semelhança espiritual. O primeiro Adão e humano, o último, infinitamente mais. Os cristãos nascem à imagem do primeiro e um dia também serão a imagem do último. Nascemos como Adão e quando morremos, viveremos como Jesus Cristo. No versículo 50 a 52, Paulo afirmou que alguns cristãos não enfrentariam a morte. Quando Cristo voltar, os mortos no Senhor ressuscitarão primeiro. Mas então os cristãos que estiverem vivos serão levados para encontrá-lo. Ok? Então, lendo Apocalipse, quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar a todos. E aí não existirá mais pessoas más. Existirão apenas pessoas boas. Eu não sei se ele vai nos deixar no corpo físico ou celestial. Penso que vai nos deixar no corpo celestial. Irmãos queridos, eu fico por aqui. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. E até a nossa próxima leitura. Glória a Deus.